Olá, você viu? Já temos o concurso para a Câmara Municipal de Jaíba, Minas Gerais. A banca será a Cotec. São 16 vagas, níveis fundamental, médio e superior. Tem vaga para todo mundo. Remuneração até R$ 3.400. Inscrições de 22 de junho a 24 de julho e provas dia 1º de outubro. Que tal garantir a sua vaga? Bom, não é? Pois é, muito prazer, eu sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português, mas que também é, sem dúvida, aquela que mais reprova nos concursos. Eu vou agora conversar um pouco com você sobre o edital, sobre o que se pede para que se estude em português e vou também resolver algumas questões da banca Cotec para que você possa conhecê-la. Então acompanhe comigo, por favor. Vamos lá. Bem, o programa, eu selecionei aqui o programa para nível superior, mas não há diferenças, né? Em relação ao nível médio e nível fundamental, nós temos o assunto cobrado mais de uma maneira, né? Com toda certeza, é mais leve. Não é isso? Bem, veja que aqui aparece leitura, compreensão e interpretação de textos. Então, ao falar isso, nós temos sim a leitura e temos a compreensão, que é a leitura daquilo que está explícito no texto. Portanto, a resposta estará escrita lá. Já teremos também questões de interpretação, que nós teremos que fazer a leitura das entrelinhas, é aquilo que está implícito no texto. São os pressupostos, são os subentendidos. Como você sabe se se trata de uma questão de compreensão ou de interpretação? Exatamente olhando pelo enunciado. É o enunciado que dá a pista para você se você tem uma resposta escrita no texto ou se aquilo estará implícito no texto. Então, é um treinamento que precisamos fazer. Veja que eles colocam aqui várias tipologias. Então, pode ser um texto descritivo, narrativo, dissertativo. Quando a gente fala em dissertativo, a gente observa, podemos ter o texto argumentativo, que de fato é o texto dissertativo, mas podemos ter o texto expositivo, que é aquele que procura informar, tá? Então, esse texto seria um texto informativo, certo? Você vai observar que nós temos aqui dentro também a possibilidade de aparecer um texto injuntivo. Você sabe o que é isso? Você pode não saber esse nome, mas o outro você conhece. Injuntivo é o mesmo que o texto instrucional, é aquele que dá uma instrução, tá? Então, quando você pega, por exemplo, uma receita de bolo, tá te dando uma instrução. Então, isso é um texto instrucional ou injuntivo, texto de injunção. Você vai observar que podem aparecer diferentes gêneros. Você sabe, por exemplo, a diferença de uma crônica para um conto? E a diferença de uma notícia para uma reportagem? E a diferença de um editorial para um artigo de opinião? Você sabia que nós podemos ter a leitura não só do que vem como texto verbal, como uma linguagem verbal, mas também o que vem numa linguagem não verbal? Então, quando você pega uma charge, por exemplo, uma propaganda, você não tem que ler apenas o que está escrito, mas você tem que ler ali o desenho ou a foto, a imagem que aparecer. E isso daí faz parte da nossa leitura. Você vai observar que aqui diz que as questões de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar informações de texto, relacionar a outras informações desse texto ou de outras, tá? Fazer a leitura daquilo que está explícito, comparar isso com uma leitura implícita, observar a ideia central de um texto. Claro, existem ideias principais e existem ideias secundárias. Como você detecta isso? Inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão dentro do contexto. E às vezes, para você identificar esse sentido, é necessário que você observe
o radical, os afixos, quer dizer, prefixos, sufixos, as flexões ali presentes, certo? Então, tudo isso é trabalhado dentro da questão de texto. E, obviamente, questões relacionadas à ambiguidade, à ironia, aquilo que for opinião, quer dizer, for um ponto de vista, né? E como eu disse lá em cima, a questão do implícito, daquilo que está pressuposto, daquilo que está subentendido no texto. Agora veja que eles dizem aqui: conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão baseadas em texto ou textos e abordarão os seguintes conteúdos. Quais conteúdos? Tudo. Veja, eu tenho aqui fonética, que não só vai trabalhar essa questão da sílaba tônica, né, do acento tônico, mas como também a ortoépia ou ortoepia e a prosódia. Por exemplo, prosódia, você fala rúbrica ou rubrica? Ah, você fala rubrica, né? Rúbrica nós não temos, não. Rúbrica é um erro prosódico, é um erro de pronúncia popular. Então é importante que a gente conheça isso. Quando se fala em ortografia, não é só se a palavra escreve com G ou com J, não é só a divisão silábica. Entra aqui dentro também expressões que causam dificuldades. Então, os parônimos, os homônimos que aparecem aqui embaixo, ó, aparecem também dentro do aspecto ortografia. Qual a diferença de ratificar para retificar e infringir para infligir? E também aquelas expressões que causam dificuldades. Afim junto, afim separado, a palavra seção, que se escreve de formas diferentes, a palavra porquê, a expressão porquê. Então, tudo isso temos que trabalhar aqui dentro. E também o emprego do hífen, considerando o novo acordo ortográfico. Veja que aparece também a acentuação gráfica e temos aqui o novo acordo ortográfico. Você conhece o novo acordo? Temos que conhecer para fazer essa prova. Veja que aparece a morfologia. E quando fala em morfologia, está falando da estrutura das palavras. Então, radical, vogal temática, desinência, os afixos, né? Como também fala da questão da formação de palavras. Derivação, composição, sigla, né, redução, tudo isso precisamos conhecer. E também temos aqui as classes de palavras. Vamos lembrar que as classes de palavras são 10. Então, nós temos o artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas você não tem só que identificar, tá? Só classificar. Você tem que conhecer as flexões e, principalmente, você tem que conhecer o emprego. Então, quando falamos em emprego, por exemplo, de conjunção, isso vai determinar a coesão e a coerência dentro de uma frase. Quando falamos do pronome demonstrativo, este, esse, aquele, isso vai determinar uma coesão, porque vai determinar a que se refere, por exemplo. Falamos aqui dentro do pronome, o pronome pessoal oblíquo átono. Quando eu uso o e quando eu uso lhe. E outro detalhe, ao usar o o e o lhe, eu o coloco antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise ou depois do verbo ênclise. Quer dizer, isso é a colocação pronominal. Veja que um tópico se desmembra em vários. Então, temos muito o que estudar, sim. Depois aparece a sintaxe, e não estamos falando aqui apenas do período simples, então não estamos falando só dessas funções sintáticas, considerando aqui sujeito, predicado, os complementos verbais, complemento nominal, adjunto, aposto, vocativo, etc. Tá? Você sabe a diferença de um complemento nominal para um adjunto de nominal? Mas é muito simples você aprender. A gente não pode ficar dando muita volta, não. Tem que ir direto no ponto e aí você aprende e aprende para sempre, tá? O que é mais importante. Bem, nós temos também aqui o período composto. Então, aqui dentro entram as orações. Sabe aquelas orações? Eu não
não consigo fazer a diferença de uma oração subordinada substantiva para uma oração subordinada adjetiva. Olha, cada oração tem uma marca que é só dela. Você vai bater o olho e vai identificar essa oração. O que não podemos é ficar complicando algo que não é complicado. E é isso que eu procuro fazer com você. Veja que a partir da sintaxe nós temos o estudo de concordância, de regência, de crase, de pontuação. E entra aqui dentro também a questão das figuras de linguagem. Então, quando você usa, por exemplo, uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, você pode estar usando uma metáfora, você pode estar usando uma comparação, mas qual a diferença da metáfora e da comparação? O pessoal tem uma dificuldade em relação a isso. Quer aprender agora? Eu ensino para você. Se eu falo para você, ele é um leão, eu estou dizendo que ele é um leão. Então, ele tem as qualidades, as características do leão. Agora, se eu disser ele é como um leão, ele é tal qual um leão, isso deixa de ser metáfora, como foi a primeira, e passa a ser uma comparação, pela presença desse conector, como, tal qual. Viu? É assim que a gente estuda, sem complicar. Então, se você for observar, o programa é gigantesco. E você não tem só português para estudar, né? O que você vai fazer? Pegar uma gramática e ler a gramática inteira? Pegar uma apostila e ficar lendo? Isso daí é o que a gente fez a vida inteira. E costuma não ter dado muito certo, não é? Pois é, por essa razão, os 40 anos de experiências com concursos públicos me permitiram montar para você um curso de português em questões comentadas da banca Cotec. Eu vou resolver com você 150 questões da banca que vai preparar o seu concurso. Bem, eu passo lá para você uma prova com 10 questões, você vai fazer essa prova, vai corrigir essa prova, vai anotar as suas dúvidas e logo depois você vai assistir ao meu vídeo. No meu vídeo, eu vou trabalhar com você questão por questão, letra por letra. E atenção, eu vou trabalhar com você desde a leitura do enunciado para você conhecer termos técnicos que a banca cobra, como eu vou trabalhar também cada opção, mostrando para você por que a resposta foi A e não B, por exemplo, tá? E vou provar isso para você ou no texto ou com conhecimento gramatical. Vamos supor que essa primeira questão aqui envolva complemento nominal e adjunto adnominal. Eu vou, então, explicar para você de uma maneira rápida, mas, sim, pontual, o que é complemento nominal, adjunto adnominal e como você faz a diferença. Ótimo! Você já tem algo que a banca cobra e você vai lá e anota no seu caderno essa dica. Passamos para a segunda. A segunda envolve adjetivo e advérbio. Eu vou mostrar para você a diferença. Vou explicar para você a diferença. A outra questão envolve pressuposto e subentendido. Eu vou explicar para você o que é. Eu vou explicar por que aquele enunciado está mostrando se é uma questão de pressuposto ou de subentendido, certo? Então eu ensino isso para você. Ótimo! Você ainda ficou em dúvida numa questão dessa primeira prova. Mande a dúvida para mim e eu respondo diretamente para você. Pronto! Você está na hora de passar para a segunda prova e vamos fazer o mesmo processo. Vamos fazer isso com 150 questões atuais da banca Cotec, certo? E aí você vai ver o que é estudar português de uma forma bem direcionada. Você conhece a banca? Então vamos lá.
Eu selecionei aqui para você 2 questões da Banca Cotec. Então, essa primeira aqui, para ensino médio, foi uma prova de 2020. E diz assim: assinale a alternativa em que a palavra destacada está corretamente grafada. Grafada quer dizer, vem de grafia, ou seja, escrita. Então, é como se aparecesse a palavra está escrita corretamente. O que a gente observa? Existem algumas palavras que sempre aparecem em concursos. Então, eu te dou o apoio de um PDF aqui, ó. Um PDF rápido que faz com que você estude algumas palavras que aparecem muito em concursos, mas é algo bem direcionado. Por exemplo, mexeu. Mexeu não é com CH, nós temos aqui o X. Sim, essas palavras que começam com me, elas pedem este X. É o caso, por exemplo, de mexerica, né, que também é com X. Na letra B, aparece a palavra, minha mãe gosta de jiló. Não gosta de jiló, mas gosta de abóbora. Atenção, jiló é com J. É uma palavra que aparece muito em concurso público, tá? Assim como a palavra berinjela, que também as pessoas escrevem com G e ela é escrita com J, certo? Veja que lá em cima, quando eu falei do mexeu, que é com X, observe, já que eu falei de jiló, já que eu falei de berinjela, guarde também o chuchu, porque o chuchu é escrito com CH. Na letra C, nós temos estudar é importante e um privilégio. Privilégio não, é um privilégio. Cuidado! Guarde aqui também uma palavra que aparece muito em concurso, que é a palavra empecilho. Então, veja, não é empecilho e não é lio, é lio com LH. Mas na letra D aparece o sonho da minha irmã é ter uma casa com piscina. Sim, com SC, facílima. Assim como consciência, que também escreve com SC. Então aqui está corretamente grafada. Zezé, mas na letra E tem a palavra viagem. A viagem dos meus sonhos acontecerá nesse ano. Para você nunca mais se esquecer disso. Quando eu puder trocar a palavra viagem pela palavra passeio, tá? Então eu falo lá, o passeio, não é trocar por passear, não. É pela palavra passeio. Então, você vai dizer a viagem, com G, certo? Agora, viagem com J é o verbo viajar. Você diz aqui, espero que eles viajem bem, quer dizer, eles viajem. Então, quando eu digo espero que eles viajem bem, eu não posso dizer espero que eles o passeiem bem. Então, não pode ser com G, mas sim com J. E aqui, a viagem dos meus sonhos acontecerá nesse ano. O que você quer dizer? O passeio dos meus sonhos. Então, se você quer dizer o passeio, a viagem será com G. Simples assim. Tá vendo? É dessa maneira aqui que a gente estuda com você, apontando os elementos essenciais e sempre com o recurso de um PDF rápido, pequeno, mas extremamente eficiente para você estudar. Veja que eu tenho aqui uma outra questão que diz o seguinte, 2021 também. No texto, há as palavras ilusão e desilusão. Assinale a alternativa que contém corretamente o processo de formação de palavras. Então, aqui, eles estão falando de 2 processos. O processo de derivação e o processo de
composição. Então, primeiro, vamos entender a diferença desses dois. A composição, você soma palavras. Então, você vai observar, por exemplo, que você pode aqui colocar a palavra guarda-roupa. Então, você está somando a palavra guarda com a palavra roupa. Você pode colocar aqui a palavra girassol, porque você está somando a palavra gira, que é do verbo girar, mais a palavra sol. Isso daí é composição. E aí existem dois processos de composição, a aglutinação e a justaposição, que a gente explica durante o nosso curso para você. Muito fácil, muito simples. Mas o meu foco aqui é a derivação. Existem vários processos de derivação. A maioria deles trabalha com a questão de anexação de afixos. O que são os afixos? Os afixos são o prefixo, que é aquele que se coloca antes da palavra, e o sufixo, que é aquele que se coloca depois da palavra. Então, existem outros processos. Existe o processo que você retira o afixo, existe o processo em que você não tira nem coloca, você só muda o uso da palavra, mas isso é assunto para o nosso curso. Mas aqui eu quero mostrar como você faz essa questão fácil. O que acontece? Temos a palavra ilusão. Essa palavra ilusão, ela ganhou o quê? Um prefixo, que é aquele que se coloca antes da palavra. Então, quando a palavra ganha um prefixo, isso é uma derivação prefixal. Se ganhasse só o sufixo, por exemplo, a palavra lenta, e eu formo lentamente, seria derivação sufixal. E se ganhasse prefixo e sufixo, por exemplo, infelizmente, eu tenho in e eu tenho mente. Aí eu te ensino um macetinho. Tira o prefixo. Existe felizmente? Sim. Tira o sufixo. Existe infeliz? Sim. Então, se as duas existem, isso é derivação prefixal e sufixal. Agora, quando você forma empobrecer, retira o prefixo. Existe empobrecer? Não. Retira o sufixo. Existe em pobre? Não. Então quer dizer que o prefixo e o sufixo foram colocados ao mesmo tempo? Isso daí é o que a gente chama de parassintética. Mas você não precisava de nada disso. Nesta questão, bastava você olhar que apenas o prefixo, que é o que se coloca antes da palavra, foi anexado à palavra. Portanto, derivação prefixal. Zezé, aqui tem sufixal, não é? Porque é depois. Tem a imprópria, que é essa que não muda, eu uso lá. Vi seu ex. Ex é um prefixo, mas eu usei como um substantivo. Isso que é imprópria, mas a gente conversa no curso. Tem prefixal e sufixal, que exige prefixo e sufixo, e composição, que eu sei que não tem. Ou seja, não há resposta, tá? A banca marcou letra C, só que não tem sufixo na palavra desilusão. Portanto, essa questão tem que ser o quê? Anulada. Pois é, você estudando de uma maneira muito certinha, você não teria dúvida, você marcaria aí, né, ou letra A ou letra C, apesar de você já saber que estava errada. E em seguida, você entraria em contato com a gente. Sabe o que a Zezé faz para você? Escreve um recurso para você mandar lá para a banca. Olha, recurso 0800. Eu não cobro para fazer esse recurso. Viu que coisa boa? Você também tem esse apoio aqui no Paulo França Concursos, certo? Bem, se você se interessou aí em estudar português de uma maneira de fato eficiente, que não é ficar dando volta em matéria, ficar lendo coisa desnecessária, trabalhando diretamente com a banca, eu convido você a conhecer esse meu curso
de português Banca Cotec em questões. Aproveito para falar para você também do curso do professor Paulo França de informática. É para fechar a prova, tá? O tio Paulo é incrível. Você aprende informática até se você não quiser, estudando com ele. E você ainda tem a possibilidade de adquirir a dobradinha. Então você adquire o curso de português e informática, tá? Por um precinho aí, ó, muito humano, tá certo? Um precinho muito bom e com uma qualidade excelente, certo? Espero você para que nós possamos ajudar você a conseguir realizar o seu sonho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.